Meus amigos, antes de prosseguir com esse vídeo, cara, eu falo pra vocês que, pô, gosto do Cebolinha, queria que ele continuasse no Flamengo, apesar dessa decisão dele de não renovar. Não consigo entender, até porque ele teve muitas lesões no Flamengo, não conseguiu eh, explodir, né? Teve ano nenhum que ele conseguiu explodir de verdade no Flamengo. E eu confio muito, até no- pelo jeito que ele tem, o cara que, pô, né? Eu acho que teria a possibilidade de brilhar no Flamengo. E essa foto que vazou hoje, né? Dele recebendo a camisa, cara, espetacular. Olha só, olha aqui. Ele recebendo a camisa do drible que ele deu, né? Da caneta que ele deu no Andréas Pereira. O Cebolinha fez a foto com a camisa do drible, dando a caneta no Andréas Pereira. Pô, espetacular, cara. Espetacular. A foto ficou muito maneira. Olha aí. Pô, o Cebolinha, cara, Cebolinha tinha que continuar. E eu falei mais cedo pra vocês até no canal principal que o Flamengo não é o Flamengo que não quer renovar com o Cebolinha, é ele que não quer renovar e não é que o Flamengo desistiu de renovar, tá? O Flamengo que não vai tentar, o Flamengo quer renovar, só que o Flamengo vai tentar vender o jogador para não perder de graça no final do ano. Essa foi a informação que eu trouxe para vocês. Trazer aqui uma informação aqui com relação à parte financeira, né? O Flamengo teve confirmado aí um superávit histórico em 2025. Teve confirmados aí os mais de 2 bilhões de receita. E o Flamengo, então, divulgou o seu relatório financeiro de 2025 com números impressionantes, tá? O Flamengo ultrapassou os 2 bilhões, são 2 bilhões e 89 milhões, recorde histórico, tá? Quase 2,1 bilhões de receita. Receita recorrente, né? 1 bilhão 571 milhões, ou seja, mais 22% em comparação a 2024. Venda de jogadores 519 milhões, superávit 336 milhões, um dos maiores da história. Patrimônio líquido 954 milhões, mais 54% de patrimônio líquido. Pô, o patrimônio do Flamengo crescendo, meus amigos, imagina isso. Imagina isso. O Flamengo está crescendo o seu patrimônio. Já estava bom o negócio. Patrimônio líquido agora, 954 milhões. O crescimento. Teve aí também, óbvio, foi maior o crescimento também pelas premiações, né, esportivas, patrocínios, bilheteria também, né, Match Day, Maracanã e vendas de jogadores. A redução da dívida e melhora no caixa, que fechou em 243 milhões no caixa, tá? O Flamengo mantém a estrutura financeira muito bem aí, tá voando, né? Líder econômico na América do Sul, tá? Então o Flamengo sendo o líder na América do Sul. Meus amigos, isso é gigante, é gigante. Esses números são impressionantes, concordam? A gente teve aqui, olha só, o Ancelotti falando sobre o Léo Pereira, importante a gente trazer aqui. Ó, o que me deixa mais satisfeito é que os novos aproveitaram a oportunidade. Obviamente, aumenta a dúvida para a lista definitiva, tá? Igor Thiago foi bem, Léo Pereira foi bem, Danilo foi bem, Endrick muito bem, Kaique, tá? Então ele deixando claro aí que os jogadores foram muito bem, né? Os que tiveram esses testes. E além de tudo, né? Citou o Léo Pereira. Então eu acredito que o Léo Pereira vai estar nessa lista final para a Copa do Mundo. E não adiantou a vaia de alguns torcedores aí que não sabem nem o que é futebol, cara. Entendeu? Só querendo ir pro estádio, um jogo da seleção, para provocar jogador do Flamengo. Vergonhoso, tá? Ó,
É, os torcedores aqui, ó. Olha só falam mal por causa de um lance e ignoram os acertos que o cara teve. É aquele ditado: 99 acertos e ninguém vê. Agora, um erro, te crucificam por ele. Estão falando do Léo Pereira, né? É, o Luan da Silva, tomara que o nosso xerife vá. Sim, Léo Pereira vai. Rapaz, acho que ele vai estar na lista. O Altura Alves falando que ele merece a convocação. Sim, Léo Pereira garantiu a vaga. Foi o jogador que mais tocou na bola, tá? E errou um passe de 76, construiu bem as jogadas, o professor Wesley Grunge. Pô, cara, concordo, pra mim ele foi muito bem, tá? Léo Pereira foi muito bem nesses 2 jogos, nesses mais de 180 minutos que fez. E de verdade, cara, eu acho que o fato do Ancelotti ter dito que gostou das atuações do Léo Pereira, isso aí mostra que, pra mim, isso aí tá mostrando que ele vai estar na lista final. Agora, de verdade, gostei do Igor Thiago, acho que é um jogador que pode ser uma opção muito interessante, tá? E além de que bate pênalti também bem. Mas acho que ficou muito difícil ali, tá? Pro Caio Jorge, pro Pedro. Arrisco dizer que as chances de Pedro e Caio Jorge são perto do zero, tá? Perto do zero. E esses testes do Ancelotti foram bem e não vai ter tempo, acredito eu, para Pedro e Caio Jorge correrem por fora aí. É muito difícil, né? Até porque as próximas convocações aí já é lista final, então dificilmente a gente vai ter aí alguma mudança aí, né, nesses nomes que foram testados. Aí vem o Estevão ainda e tal, mas foi interessante também, né, cara? O Ryan, eu acho que, não posso dizer que carimbou, tá? Mas foi um teste interessante para as próximas Copas, tá? Eu acho que, mesmo que ele não vá para essa Copa, a gente vai ver muito o Ryan ainda também na seleção brasileira. Mas é isso. Trazer aqui para vocês a zona mista com o Léo Pereira e Danilo. Léo, mais rapidinho aqui. Jogo rápido aqui. Você se sente mais perto da Copa do Mundo depois dessa data FIFA? Acredita que conseguiu aproveitar a oportunidade para convencer o Mister? Bom, acredito que deixei o meu melhor durante os treinamentos, durante os jogos. Eu falei ali antes de começar o jogo para a galera que a gente tinha que comer grama e tinha que representar o nosso povo, porque eles mereciam essa vitória, mereciam comemorar e voltar a ter essa sinergia junto com nós jogadores. Então acredito que todos que foram convocados estão mais perto, né? Então eu fico feliz por ter atuado esses 180 minutos e espero que eu esteja. Mas como eu falei, quem tiver, a gente vai estar. Esse grupo é muito unido, muito fechado, e a gente vai estar torcendo para esse ex. Você fez uma análise muito sincera do jogo da França. Queria saber como é que você se avaliou hoje. E assim, numa semana você tem Mbappé, na outra você tem Modric. Não foi nada fácil, né, para um jogador da tua função, né, Léo? O Modric eu nem cheguei muito perto dele. Os meias e volantes que marcaram mais ele. Mas é um craque que dispensa comentários. O jogo de hoje foi um jogo em que eu pude mostrar um pouco mais dessa característica de um zagueiro construtor. É claro que tiveram vários duelos com os centroavantes deles, que prende muito a bola, e eu sabia que eles iam tentar esse jogo direto para ele em algumas oportunidades. Eu acho que eu fiz um jogo bem consistente, cara, assim, falando. É claro que nunca satisfeito, até porque a gente sofreu um gol, então eu vou ver ali que de repente eu poderia ter feito de melhor, enfim. Mas eu fico muito feliz mesmo. Já, como eu falei, já separei já toda a roupa do jogo, meião, chuteira eu vou aposentar. Camisa, primeira vitória, cara. Tô muito feliz mesmo, muito realizado, um sonho de criança. E vamos por mais, voltar pro clube agora, trabalhar ainda mais forte e estar pronto para quem sabe ir para a Copa do Mundo. Léo, você teve partidas importantes nos últimos 12 meses, né?
Copa do Mundo de Clubes, Mundial, enfrentou equipes gigantes do futebol mundial, agora 2 equipes de primeira grandeza da Europa. Queria te perguntar se todo esse caminho que você teve hoje te passa uma confiança de você saber que você tem condição de ajudar muito a seleção a buscar esse sonho. Bom, eu acho que sim, eu posso agregar, até por isso que eu fui convocado pelo Mister. E com certeza isso dá uma casca grande, porque foram jogos importantes contra grandes clubes da Europa. E com certeza eu chego com 30 anos, com uma experiência, com uma bagagem de ter jogado esses jogos grandes. E hoje também, contra a França, hoje são jogos importantes. Eu acho que um jogador para ir para a Copa do Mundo precisa ter esses jogos difíceis, esses confrontos difíceis, porque Copa do Mundo a gente sabe como é que não pode vacilar e a gente vai ter confronto difícil o tempo inteiro. Obrigado. Essa liderança pudesse especificar para o torcedor assim, como é que é essa situação? Como eu disse, obviamente essa declaração do Mister me deixa no foco grande. Eu preferiria talvez que ele não tivesse dado essa notícia dessa forma, mas fico satisfeito e lisonjeado com o reconhecimento do Mister. Como eu falei, é um treinador provavelmente dos mais vitoriosos da história do futebol. Como eu falei aqui, um garoto de Bicas, uma cidade de 13 mil habitantes no interior de Minas Gerais, só poderia estar perto de disputar a terceira Copa do Mundo e ter esse reconhecimento com muito trabalho, muita humildade, ouvindo aquilo que tem de crítica, ouvindo aquilo que tem de elogio, com muita tranquilidade e sabedoria, e de certa forma me dedicando e continuando o trabalho silencioso que a gente faz, seja para estar bem fisicamente, emocionalmente, seja para dar suporte principalmente para essa garotada como o Thiago, Ryan, sabe, essa galera que tem muita energia nas pernas, tem um turbo nas pernas e o presente e o futuro do futebol brasileiro é deles, não é meu. Danilo, eu não vou zicar. Você já viu que está esperando a convocação final, mas de qualquer forma é grande demais, né? Como o Ancelotti falou ontem. Eu queria saber sobre o trabalho invisível. Não é o campo. Isso aí a gente está vendo, a gente pode debater se acha ou que não acha. Mas tem coisa que a gente não consegue ver, cara, que é o vestiário, que é a sua liderança, né? E que é a sua responsabilidade na hora ruim, né? Dessa garotada que você citou. Né? Então, qual que é o seu diálogo junto com o Ancelotti, até para esse lado, cara, que é o lado que, assim, se a gente debater, a gente vai debater sem saber. Então, acho que ninguém é melhor que você para falar. A gente teve uma geração que foi muito marcante na seleção brasileira e aqui há que reconhecer que nós não ganhamos os troféus e os títulos que poderia, que deveria, que é uma geração 91, 92, 93, eu falo de mim, do Alexandro, do Kazer, Felipe Coutinho, Oscar, que foi uma geração muito importante, campeão mundial sub-20, que depois conseguiu fazer uma história na seleção brasileira. Eu levo já 15 anos desde a primeira convocação, então... entretanto, eu acredito que teve um distanciamento dessa geração para a próxima geração. Alguns jogadores fortíssimos que, por motivos diferentes, não conseguiram se firmar e não conseguiram ter essa passagem de bastão, que é uma geração ali 96, 97, 95, eu diria, né? Então, hoje em dia, você vê muitos 2000, 2001, 2002, 2003, o Hendrick, 2005, se não me engano. Então, assim, a diferença é muito grande para que a camisa da seleção brasileira seja entregue assim para eles, com toda a responsabilidade, com todo o peso e com tantos anos sem um título mundial, né? Então, assim, acredito que aquilo que a gente faz ali dentro do vestiário e no dia a dia é, de certa forma, falar, olha, vocês aqui liga a máquina, corre, se dedica e tal, e a responsabilidade cai nas nossas costas porque a gente, de certa forma, já está habituado. Mas, como eu disse, com muita humildade, muita tranquilidade, tentando equilibrar aqui as responsabilidades dentro do vestiário, nos treinamentos, para que exista esse balanço e que a molecada possa desempenhar o máximo deles. Um líder dos jogadores. A gente não tô aqui realmente para falar de mim e da minha liderança, né? Eu sempre digo que os líderes e esse tipo de palavra que a gente fala é reconhecido pela equipe e eu, por sorte, eu tenho reconhecimento dos meus companheiros que realmente me dão esse papel e que eu preciso, de certa forma, repagar isso, dando suporte, dando entendimento de momento na seleção, de momento de vida e tranquilidade para que eles possam entrar em campo depois e correr muito. E, como eu falei, o futuro e o presente da seleção brasileira é dessa juventude, não é meu. Bom? Eu vou falar mais uma questão do Vini Júnior, né, que mostra como a galera é muito anti-Flamengo, como a galera
cara, pega no pé muito mais do Vini do que qualquer outro jogador. E cara, não dá valor, não valoriza as coisas que o Vini faz. Olha só, a jogada do Vini Júnior, cara, é raro, mas eu concordei com o Casagrande. É raro, tá? Concordei com o Casagrande. Abre aspas. A jogada do Vini Júnior era para estar sendo falada na imprensa brasileira com o maior destaque do mundo. Há quanto tempo a gente não vê um jogador partir para cima de 5, dar um corte, deixar 3 caídos e rolar a bola para o outro fazer um golaço? Falo de novo, se fosse o Neymar, todo mundo estaria babando ovo, mas é o Vini Júnior, né? Jogador do Flamengo, né? Ex-jogador do Flamengo, cria do Flamengo. É impressionante, cara. É impressionante. Mas se fosse o Neymar... Falo mais nada, né? Falo mais nada. Vamos falar de Flamengo. Aqui, realmente, tá demais essa perseguição com o Vini e com os jogadores do Flamengo e ex-Flamengo. Isso é incrível. Cara, olha só, o Thiago Asmar acaba de confirmar o que eu tava falando com vocês. Eu acabei de ver o vídeo aqui que ele me marcou na collab. Ele que tava lá no hotel, inclusive, com o pessoal da CBF, ele tava sabendo ali muita informação das internas. Vamos acompanhar o que ele falou aqui, olha só. Pereira foi um dos jogadores aí que ganharam mais moral com o Ancelotti nessa convocação para os jogos contra a França e Croácia, tá? Isso não é opinião, não é suposição, é informação. Eu tô aqui em Orlando, eu tô nos Deu muita Estados moral. Unidos, tava nos bastidores da CBF ontem, depois da partida, e o que me foi passado é que o Ancelotti elogiou muito o Léo Pereira. Não só as partidas do Léo Pereira, mas também os treinamentos do Léo Pereira. Ele treinou muito bem, ele ganhou muita moral com o Ancelotti e também algo que somou muito foi o fato dele ser canhoto. Só tem um zagueiro canhoto que vinha sendo convocado e o Léo Pereira passa a ser uma opção de um zagueiro canhoto. Ou seja, Léo Pereira, na última convocação, antes da convocação para a Copa do Mundo, pode ter garantido sua presença na Copa, tá? Ele foi muito Pra mim, garantiu. elogiado pelo Ancelotti. O Ancelotti ficou muito satisfeito com as partidas e com os treinamentos do Léo Pereira, do zagueiro do Flamengo. E outro jogador que também pode ter conquistado a vaga nessa Danilo, reta final quer ver? é o Igor Thiago. O Igor Thiago também. Foi muito elogiado pelo Ancelotti. Foram alguns, né, Thiago? A força do jogador, o Ancelotti gostou muito do que ele viu. Ou seja, aqui é informação, meu amigo. Aqui eu não venho cobrir jogo. É isso aí, é isso aí. Cara, além desses, Thiago, o Danilo, muita moral. Esse aí, o Danilo carimbou, como eu falei já. E além do Danilo ter carimbado, o Luiz Henrique já estava carimbado jogando demais, mas o Danilo carimbou e pode ser, inclusive, titular na Copa do Mundo. Cara, tem futebol para isso. Tem futebol para isso.